Você pode me trazer outro travesseiro? Pra me apoiar um pouco. Você ficou bem exigente desde que adoeceu. Aqui. Sente-se um pouco. Faça o teste. Essa altura tá confortável pra você? Bem melhor. Ah, você recebeu muitas chamadas perdidas quando estava inconsciente ontem. Devem ser da sua família. Ligue de volta. Senão eles vão se preocupar. Você pensou em tanta coisa. Não tenho família. Estou sozinho. Minha avó é minha única parente. E os outros parentes? Além da sua avó? Meu avô abandonou minha avó. Meu pai abandonou minha mãe. Minha mãe me abandonou. Meu pai está na prisão. Minha mãe sofreu um acidente. A caminho do encontro com o namorado. Essa é a minha família. É uma grande bagunça. Está com pena de mim. Me ajuda? A pegar outro copo d'água morna. Não estou. Você nem agradece. Acabou a água. Vou buscar mais. Senhor Costa, sobre sua doença repentina. Fizemos uma reunião interna. Nesse dia. Também gostaríamos de... Veja, preparamos um kit de primeiro socorro em cada quarto de hóspedes, para evitar que algo assim aconteça de novo. Vocês agiram tão rápido. É o mínimo que posso fazer. É meu dever. Pronto. Se cuida, vovó. Senhor Costa ouvi dizer que está doente. Essa é a nossa especialidade. Para você e a enferroteatriz. Obrigado. Venha aqui. O que você sussurrou para ele? Não tenha medo. Ele só estava brincando com você. Foi uma piada. Não, ele não estava brincando comigo. Ele disse que não existe Ultraman neste mundo, mas o Superman e o Homem-Aranha existem. Foi isso que ele te disse? Luciano Oliveira, você vai dar oportunidade de treinamento a esses funcionários? Embora não sejam profissionais, eles se destacam pela paixão no trabalho. Eles ainda têm uma atitude positiva. Podemos dar mais tempo a eles. Você é tão teimoso. Helena. Desculpe pelo Incidente da licitação. Senhor Costa, o que você disse? Não ouvi direito. Desculpe. Diga adeus a eles. Olá, senhor. Pereira Helena? Por quê? Porque você... Sou o novo administrador do condomínio. Você foi transferido para cá por causa do incidente da licitação. Que coincidência! Moro neste apartamento. Você administra este andar. Venha me visitar quando estiver livre. CRDA, Silva, por favor, fique à vontade para me avisar. Se precisar de algo mais tarde. Se não houver mais nada, vou indo. Certo. É temporada de renovação de novo. É realmente difícil. A taxa de renovação do andar mais baixo que administro. É muito elevado aqui. O que eu faço? Se trabalhar com cuidado e prestar atenção às necessidades deles. Eles pagam a taxa de condomínio, buscando um bom serviço. Se oferecer um bom serviço, eles vão renovar os contratos naturalmente. Helena, eu te admiro muito. Você fala com consciência? Trabalha com paciência e resolve problemas com eficiência. Os proprietários dos 2 andares Que você gerência. Todos falam bem de você. Você foi bem treinada no QG. Eu amo meu trabalho. Se eu ficasse reclamando, eu também não seria feliz. Não é? Não sou tão otimista quanto você. Só ganho 8.000 yuan por mês. Então eu estou disposto. Ajudar a passear com os cachorros.
Você ainda tem bônus, não tem? Pode-se dizer que é uma gorjeta. De grão em grão, a galinha enche o papo. Se trabalhar, pode ganhar muito. Helena. Proprietário 4406, está solicitando serviço. Vai lá verificar? Ok, entendido. Já vou indo. Vem em frente. Tchau. Querida, Por que tanta pressa para sair? Faz tempo que não te vejo. você não está me deixando trabalhar. Está mesmo bravo comigo? Não, não estou. Aliás, não estou bravo, depois de ver você. Estive ocupado, resolvendo vários problemas na empresa recentemente. Por isso não tenho tempo de ver. Sim, Todos eles não sabem. seus hábitos. Por que não? Fica para jantar comigo. Vou pedir um vinho top. Tá bom. Não. Preciso mesmo ir. Me beija. Antes de ir. Que guloso você é. Então eu te beijo. Tá bom, então. Agora tá bom? Helena. Proprietário precisa de algo? Posso ajudar? Nada especial. Eu tô tentando resolver. Por que esse pânico todo? Nada. O médico disse para beber mais água. Ah, eu já te falei várias vezes. Cuida dos modos. Em público. Mas você? Sempre gostou de me abraçar e ficar me chamando. Na frente de tanta gente. Ela viu a gente se abraçando. O que a gente faz? Eu te amo tanto. Me diz. Como eu me controlo? De qualquer forma, você e sua esposa já estão separados faz tempo. Por que não se divorcia? Se o nosso caso for exposto, você, como culpado, vai sair do casamento sem nada. Você sabia que a Helena foi transferida pra cá? E fez isso de propósito, esperando que ela visse, pra me forçar a pedir o divórcio. Né? Querido, como pode pensar assim de mim? Eu só te amo. E te admiro profundamente. Sempre tratei nosso relacionamento com decoro. E nunca te pedi nada. Só não entendo. Se eu sair do casamento de mãos vazias, Você não vai ganhar nada. Desde o dia que decidi ficar com você, pensei bem. Não peço nada de você. Só quero te acompanhar em silêncio. Se você não quer se divorciar agora, então finja que eu não existo. Vou falar com a Helena e pedir a ela que não revele meu caso. resolva bem isso. E não me cause problemas. Senhor Tia Silva, a senhora chamou o serviço. Desculpe incomodar. Entre, por favor. Pensei, já que estamos tão perto. E você está quase terminando. Vamos jantar juntos? Que tal? Experimente a comida deles. Esse restaurante novo aqui perto. Está na lista dos restaurantes Pérola Negra. Eu pedi muita comida. Se você não comer, vai ser um desperdício. Senhor Tia Silva, Somos colegas de faculdade. então vamos direto ao ponto. Você planejou que eu visse aquela cena hoje? Do que você está falando? Quero dizer, foi você que chamou o serviço. Você queria que eu visse seu caso com o Sr. Xavier. Estou certa? Helena, você é uma garota esperta. Então vou te contar a verdade. Estou com o Sr. Xavier desde que me formei na faculdade. Eu não consegui um status legal em todos esses anos. Não me conformo com isso. Quero pressioná-lo um pouco. Você não conseguiu um status legal em todos esses anos. Por que você acha que ele vai concordar em entrar no status legal depois que eu descobri o caso de vocês? Helena ainda se lembra de como éramos próximos na faculdade. Éramos as melhores amigas do curso.
Talvez seja porque somos de família simples. A condição familiar só define sua vida até os 18 anos. Você ainda reclama da família simples? Depois de adulto, isso só mostra que não se esforça o bastante. Helena, é cansativo se esforçar. Você consegue o que quer com esse atalho. Mas acho que você ainda pode ter sucesso na carreira e a vida que deseja com seu próprio esforço. Nós duas somos de famílias simples. Então é impossível conseguir uma vida melhor sozinhas. Você queria casar com o Xavier Bento. Isso não é um atalho, é amor puro. Senhor Thea Silva, o que você quer dizer? Não conte meu caso com o Xavier Serafim para a família dele. Está bem? Se eles souberem, o Sr. Xavier perde tudo. Mas isso não seria dar um tiro no próprio pé? Foi você quem planejou que eu visse o caso. Foi você quem pediu para eu guardar segredo. Desculpe, é Sr. Thea Silva. Não tenho interesse no seu caso, de jeito nenhum. Estou indo. E Helena? Tome este envelope. Quem me deu isso? Um homem de meia idade entregou para você. Eu disse que você não estava. E pedi para esperar um momento, mas ele deixou o envelope e foi embora. Disse que você saberia ao ver. Helena, que morador generoso. Você vai fazer fortuna e conseguir tudo o que quiser. Obrigado. Continue seu trabalho. Então vou indo. Pereira, recebeu o cartão? Fique à vontade para gastar. Se precisar de algo, é só me falar. Senhor Xavier, não posso. Senhora Carvalho, coloque mais vinagre ao cozinhar peixe no futuro. Agora gosto de comida azeda. Obrigado, senhora Carvalho. Senhor Xavier, você voltou? Nosso pai voltou. Pai. Por que você voltou? Para jantar hoje? Gosto de comida caseira. Por isso voltei. Sim, os pratos dos restaurantes. São bonitos, mas tem muito óleo e sal. É hora de comer comida leve em casa. Deixa comigo. Porque eu como fora com frequência. Se não estivesse ocupado socializando. Eu gostaria de voltar para jantar. Bento. A Pereira tem falado com você recentemente. Não. Terminamos. Ela não vai me procurar. Ela deve estar se sentindo culpada. Cuidado com o que diz. Estou errado. Namorei com ela por 3 anos. Mas você estragou tudo. Está feliz agora? Por que está gritando? Não é nada demais. Ela é só uma garota simples de família comum. Você precisa se agarrar a ela assim. Escuta aqui. Já que terminaram, Corta de vez. e apaga tudo o contato dela. Entendeu? Entendeu, Bento? Sua mãe vai te apresentar outra garota. Sim. Nosso pai é sábio. Com o nível da nossa família, você encontra a garota que quiser. A Helena Pereira busca respeito, quer ser admirada. Se recusar a ser. Uma nora submissa. A família dela é bem engraçada. Não tem dinheiro, mas todos têm um gênio horrível. Cala a boca. O que você vai fazer? Vou jogar com meus amigos lá em cima. Estão me esperando. Bento, senta aqui. Você já tem 30 anos. Então, foca no seu trabalho. Não passa o dia inteiro namorando e jogando. Age como um adulto responsável. Tá.
É raro você jantar em casa. Calma. O mingau está esfriando. Querido, eu convenci a Helena a esconder. Não se preocupe. Tem algum negócio para resolver? Não. Cadê o meu vinho? Me traz um pouco. É melhor não beber vinho hoje. Você tem que beber muito vinho quando janta fora. Não bebe. Toma um mingau. Senhora Carvalho. Lembre-se, vou jantar em casa, todo dia. Certo. Senhora Carvalho, compre mais ingredientes amanhã. Peguei os favoritos do meu marido. Tá, já sei. Vamos comer. Bento come agora. Come mais? Sirva-se. Bianca. Este é o seu favorito? Sirvam-se, a comida está esfriando. O que te traz aqui? É chato lanchar sozinho à noite. Achei que ainda estava fazendo hora extra. Aí eu vim. Senhor Costa. Por que, de repente, me convidou para um lanche? Tem algo na sua cabeça? Fala logo. Não se meta no caso de Xavier, Serafim e Silva Micaela. Como você soube? Você me escondeu. Eu ia esperar eles mesmos revelarem. Não estou interessada no caso deles. Nem quero saber. Em vez de focar no escândalo da família do meu ex-namorado, prefiro manter contato com os moradores e expandir meus negócios para construir uma base sólida para minhas futuras promoções. Não quero me incomodar com essas pessoas e coisas irrelevantes. Você tem a mente clara nesse assunto. Senhor Costa, por que você está tão interessado num escândalo tão irrelevante? Está tramando algo? Não estou. Eu prometi à nossa avó que vou cuidar bem de você. Ou vou levar a culpa. Enfim, venha falar comigo quando tiver algum problema. Gato escaldado. Tem medo de água fria. Fiquei meio traumatizado. Senhor Costa, você quer mesmo completar a avaliação de desempenho deixada pela nossa avó? Por que o senhor não renovou o meu contrato? Assim, o senhor me ajuda um pouco a navegar pelos desafios e a recomeçar. Pereira Helena, você realmente aproveitou cada chance. Quando terminar de comer, mando imprimir um contrato. E você pode assinar, tá? Obrigada, Sr. Costa. Mãe. Helena, volte agora. O cano estourou e a água vazou inundando a casa. Alô, Helena? Não se preocupe. Senhor Oliveira, o cano estourou. Posso pedir licença para ir resolver isso? A notificação extrajudicial precisa ser enviada hoje à noite. Posso levar para casa e terminar. Garanto que entrego antes da meia-noite. Tá. Valeu. O que você está fazendo? Vem pegar os livros do Lucas Oliveira. Está vazando aqui. Por que tem tanta água? Mãe! Helena, rápido! Os livros! O computador do Lucas. Não vai, não vai! Você vai tomar choque! Vou desligar a energia! Deixa eu tomar choque logo. Que isso? Não se mexe. Rápido! Pega os livros! Rápido, rápido! Você ligou pro Lucas Oliveira. Liga pra ele! Nossa casa tá inundada! Pede pra ele parar de trabalhar por enquanto. Já liguei. Ele chamou um técnico. Acho que ele já tá chegando. Seus sapatos. Olha, seus sapatos estão encharcados. São caros. Mãe, deixa pra lá! Que sapato você vai usar pro trabalho? Você guardou. Não tô comendo cercado de mulheres. Sim. Tudo bem.
Helena. Vai me buscar! Um pano grande agora. O cano quebrou. Vou enrolar no cano. Só um momento, eu consigo tampar. Eu falei. Pra trocar o filtro. Mas você achou que era desperdício de dinheiro. Acabou entupindo. Para de me culpar. Você trabalha fora todo dia. Cadê vocês? Ninguém tava em casa. Eu precisei correr no mercado Para pegar os ingredientes em promoção. Se alguém tivesse em casa, Não teria acabado assim. Mãe, para de discutir. vamos resolver isso primeiro. Rápido. Isso funciona? Funciona. Aquele livro. Preciso. Pai, mãe. O reparador de emergência tá vindo. Rápido. Por que tem tanta água? O cano estourou. Mauro, você veio. O cano do esgoto também tá entupido. Sugiro! Vocês ficarem no hotel hoje. Tá muito úmido pra morar aqui. Hotel? Não, não. É muito caro. Não importa. Não, não, não. Senhor, conserte, por favor. E drene a água rápido. Vou dormir aqui esta noite. Vai. Ele não termina hoje. Vamos para um hotel. Não se preocupe com dinheiro. Se você ficar doente e for ao hospital, vai custar mais do que ficar num hotel. Fique com o reparador aqui. Mauro e eu vamos levar nossos pais para um hotel. Ok, vamos agora. Deixa comigo. Eu assumo a noite. Certo. Pai, vamos. Pegue suas coisas. Vamos achar um hotel. Vamos. Vamos, vamos, madrinha. Senhor, como vai? Olha, você tá todo molhado. Já pegou tudo? Sim. Ainda tem algo encharcado? Vai arrumar suas coisas. Mãe, já pode tomar o remédio. A diária é muito cara. Usei meus pontos, madrinha. É de graça. Você tem muitos pontos. Ela usou os pontos dela. Madrinha, você pode pegar um resfriado depois de molhada. Você tava espirrando. Toma isso. Tá quente? Sim, tá. Deixa esfriar um pouco. Toma depois que esfriar. Mãe, você sempre me bronqueava por andar descalça. Mas você também anda descalço. E não se cobre com edredom. Vai acabar pegando resfriado. Se cubra agora. Tudo bem. Cubra-se com um cobertor. Fique quentinho. Que dia horrível. Mãe, não se preocupe. Lucas me ligou. Dizendo que o reparador de emergência Desentupiu o cano do esgoto. O cano estourado foi consertado. Nós moramos em nossa casa há décadas. Então é normal os encanamentos envelhecerem. Não leve a sério. Confortável. Muito confortável. Amor, tomar banho aqui. É muito mais confortável em casa. Não é, pai? Não, eu ainda quero ir pra casa. O que você vai fazer? Vou lá dar uma olhada? E se ele não conseguir resolver? E se ele quebrar outro cano? Depois de consertar esse, eu ainda devia ficar. Fique tranquilo. E fique aqui hoje. Não vá a lugar nenhum. Lucas está em casa. Se você voltar, só vai aumentar a confusão. Sim, de fato. É cala a boca. Você deveria voltar e dar uma olhada. Lucas está em casa. Lucas. Se você fosse um homem capaz, não teríamos passado por isso hoje. Por quê? Por que sou incapaz? É a minha maior capacidade ter me casado com você, né? Eu também sou culpado por ser fraco e inútil. Então é difícil para nós conseguir uma vida boa. Bem, padrinho. Tome isso enquanto está quente. Obrigado. Helena, agora você viu como é a vida sem base material. Mãe, para de falar isso. Eu acho Que você e meu pai vivem infelizes. muita gente nos inveja. Tenho uma ótima notícia. Consegui uma alta taxa de renovação este mês. Então vou ganhar um bom bônus. Não se preocupe. Estando todos bem, as coisas se ajeitam. Sim. Madrinho, madrinha, vocês criaram a Helena e o Lucas. Então é hora deles cuidarem de vocês. Não se preocupem com nada esta noite. Durmam bem aqui, ok? E eu também estou com vocês. Tá. Helena, Mauro, voltem para dormir cedo. Eu fico aqui. Vou ficar com sua mãe. Não preciso de você. Relaxa, mãe. Durma bem com meu pai. Esta noite, vou em casa ver se posso ajudar o Lucas. Durmam cedo quando voltarem. Boa noite. O vazamento de água não só inundou nossa casa, mas também despertou as mágoas da minha mãe. Tem mais de 30 anos. Ela sempre reclama que nossa casa é pequena e velha.
mas vindo para o hotel. Ela se sente inquieta. As pessoas da geração mais velha são todas assim. São mesquinhas consigo mesmas, mas generosas com os filhos. Buscaram paz e felicidade a vida toda. Não tenho capacidade de dar a eles uma vida melhor. Você já fez o suficiente. Não se culpe. Me avisa se precisar de dinheiro. Não carregue isso sozinho. Não, obrigado. Está tudo sob controle. Então, vamos ajudar o Lucas Oliveira. Não precisa vir comigo. Você ainda tem que abrir a loja cedo amanhã. Volta a dormir cedo. Você consegue sozinho? Claro. Não sei como agradecer sua gentileza. Depois que resolvermos essa bagunça, vou te levar para comer algo gostoso. Tudo bem. Helena, você ainda precisa acordar cedo para trabalhar amanhã. Vá dormir no hotel agora. Eu arrumo aqui. Você também precisa acordar cedo e ir trabalhar amanhã. Pare de ser tão educado comigo. Vamos fazer juntos. Assim terminamos rápido. Deixa eu ver. Tem muita água no seu computador. Acho que não tem conserto. Vou comprar um novo para você. Não gaste seu dinheiro comigo. Vou tentar consertar primeiro. Ainda não fiz o backup de alguns dados que estão nele. Estou acabado. Lucas Oliveira. O computador é fundamental para o trabalho. Não fique improvisando com ele. Você usa este computador ultrapassado desde a faculdade. Já era hora de aposentá-lo. Não devemos economizar nessa despesa. Tá bom, sei que você é quem mais cuida de mim. Então vou aceitar. Obrigado, Helena. Onde você aprendeu isso? Espere. Quando você arranhou o dedo. Agora? Não é sério? Pare de arrumar outras coisas. Não toque na água. Ou pode infeccionar. Não precisa se preocupar, Helena. Vou pegar um curativo para você. Não se mexa. Helena, o que tem aí dentro? Seus brinquedos de infância. Por quê? Ainda estão aqui? Não são meus. São seus. Meus brinquedos? Sim. Por que não me lembro? Você morou com nossa avó antes dos 6 anos. Nossa mãe queria trazê-la de volta. Todo ano. Mas não podia, porque precisava trabalhar. Então, ela comprou para você muitos brinquedos do templo do Deus da cidade. Durante o Ano Novo Chinês, todo ano. Esperando que você pudesse brincar com eles quando voltasse. Eu lembro. Nossa mãe me repreendeu a noite toda. Porque brinquei com isso escondido. Ela disse que era para você e não me deixou tocar. Nem me lembro que ela comprou isso pra mim. Claro que não. Você nunca brincou com eles. Quando você chegou em casa, estava muito distante de nós. Não queria falar conosco. Sempre que perguntávamos com o que queria brincar ou comprar, você dizia nada. Então nossa mãe guardou tudo, achando que você não gostasse. Eu pensei, ela jogou fora. Inesperadamente, ela ainda os guardou. Deixa eu colar pra você. Eu tinha medo de que me mandassem de volta para a casa da nossa avó. Por isso, não ousava pedir nada para eles. Lucas Oliveira. Você acha que o Bandai das vezes parece com a minha mãe? Embalado individualmente, cada um é único. Ele cuida da gente, de todo o coração. Como a nossa mãe, ela nos conforta com carinho quando estamos machucados. É claro. A mãe tem a língua um pouco afiada. Ela nos ama de um jeito um pouco extremo. Mas o amor dela por nós não se discute. Eu achava que foi azar nossa casa inundar. Mas agora parece que essa inundação me ajudou a entender melhor a mãe. Olha bem.
Helena, seu apartamento inundou. Olha, meu teto está afetado. Sim. Você deveria arcar Com o conserto. Como é? O que você disse? Os canos foram instalados no coletivo. Já que o cano estourado afetou seu teto, você deve pedir indenização aos responsáveis. Não é nossa responsabilidade. Não faça acusações infundadas. Meu filho é advogado. Mãe. Advogados prezam pela razão. O cano de mais ninguém estourou. Só o cano de vocês estourou, causando o transtorno para nós. Olha, este livro é meu tesouro. Ficou úmido. E o que você acha que eu deveria fazer? Não crie confusão? Está bem? Se não, vou chamar a polícia para resolver. Mãe, pare com isso. Pai, sobe com a minha mãe primeiro. Sobe com ela. Desculpa. Quem vai pagar? Que absurdo. Sinto muito. Eu vou resolver este problema. O pedreiro está fazendo o reparo na nossa casa. Vou pedir para ele verificar seu teto depois. Mais tarde, vou pedir a alguns funcionários da administração do condomínio para ajudar. Resolver isso. Está tudo bem? Sim. Que garota sensata. Desculpe pelo transtorno. Fiz um cálculo estimado. Precisamos reinstalar os ralos, além das tubulações de água e luz, e adicionar uma nova impermeabilização, considerando as estruturas de madeira. Do beco. Precisamos usar materiais à prova de insetos. Vai custar cerca de 100 mil yuan. O quê? 100 mil yuan? Cuide-se. Nós temos uma casa pequena. Custa 100 mil yuan para reformar os pisos e paredes. Escuta, minha filha trabalha em um hotel. E ela lida frequentemente com trabalhadores de manutenção. Seja honesto. Bem, senhora. Se quisermos reformar toda a casa, quanto tempo vai levar? Bem, vai levar pelo menos 1 a 2 meses para reformar toda a decoração da sua casa. 1 a 2 meses? Tanto tempo. Obrigado. Vamos te ligar depois de considerarmos isso. Certo, por favor, me contate até lá. Obrigado. Tchau. Nossa casa não é grande. Ele deve estar pensando em ganhar mais dinheiro. Estendendo o tempo da reforma. Não confie nele. Não caia nessa. Mãe, escuta. Nossa decoração está ultrapassada. Podemos reformar a casa aproveitando a chance. Então podemos comprar alguns eletrodomésticos novos. Há muito queria comprar para você. Uma lava-louças. Uma lava-louças. É grande. Nossa cozinha pequena. Não cabe. Além disso, é difícil ganhar dinheiro. Desista dessa ideia. A gente pode comprar uma barata. Podemos pesquisar preços? Também podemos contatar várias equipes de reforma e ver os planos deles para escolher o mais econômico. Vou alugar um apartamento para você. Durante esse período, a gente pode se mudar e ficar lá por um tempo. Alugar um apartamento. Não vou. Não precisa. Seu pai disse que nossa casa vai ser demolida. É jogar dinheiro fora. Para a gente reformar uma casa que vai ser demolida. Sua mãe tem razão. Vamos só ir levando. Além disso, a gente planeja comprar uma casa nova depois de receber a indenização da mudança. Vai custar muito. Reformar a casa nova e comprar móveis. Sim. Entendo, pai. Mas o problema é que nossa casa foi inundada ontem. O técnico disse que os canos precisam de reparo. Os pisos têm que ser recolocados e a fiação antiga deve ser trocada. Como a gente pode continuar morando aqui? De qualquer jeito, não vou. Não quero jogar dinheiro fora. Prefiro me virar com isso. Helena. Sua mãe odeia gastar dinheiro desse jeito. Mas eu acho melhor a gente só morar aqui. Você limpou aqui a noite inteira ontem. Não vai trabalhar hoje. Peguei uma folga rápida. Vá trabalhar agora. Estou em casa. Tá, eu volto depois do trabalho. Pra te ajudar a arrumar. Tá bom. Tô indo, pai. Então, indo, mãe? Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem na sua casa. Sim. Não se preocupe. É bem complicado arrumar uma casa inundada. Você podia vir com seus pais para ficar no nosso apartamento por enquanto. Posso conseguir a menor diária para vocês. Senhor Costa, mesmo com 50% de desconto, a gente ainda não consegue pagar. Só quero ajudar. Valeu. Se eu realmente não der conta, vou te pedir ajuda. Vou trabalhar. Senhor Costa, aqui está o relatório semanal. Senhor Costa, aqui está o relatório semanal.
Pedro. O departamento de engenharia da nossa empresa pega projetos externos de decoração? Teoricamente, eles não podem fazer isso, mas a gente sempre trabalha junto, com equipes terceirizadas. Você vai decorar sua casa? A casa da Helena Pereira inundou. Entendi. Depois que eu falar com eles, você pode levar a equipe direto. Você e eu não podemos ir. Pede pra Shelley ir. Fala pra ela fazer, conforme a Helena quiser. Dá o maior desconto possível pra ela. Assim vai ser mais fácil dela aceitar. Senhor Costa, sem brincadeira. Acho que você devia só dar pra ela um envelope vermelho grande. Nunca vi você tratar uma garota assim. Ela é determinada. Para evitar mal-entendidos, recusou minha ajuda. Mas não é o jeito certo de cortejar uma garota. Está ultrapassado. Não estou a cortejando. Estou cuidando da minha subordinada. Senhor Costa, por que não cuida de mim também? Vá trabalhar. Lucas Oliveira. Por que ainda não? Me enviou a carta do advogado? Ontem à noite, enviei no grupo de trabalho. Também enviei para você em separado. A demanda do cliente mudou? Ninguém me informou disso. Houve uma reunião de emergência à tarde da noite. Todos estavam presentes. Não se lembra? Pedi dispensa por uma emergência em casa ontem à noite. Entendi. Todos os outros fizeram hora extra ontem, mas você saiu antes das 8. Você é tão descuidado com o trabalho. Senhor Oliveira, pedi dispensa ontem. E o senhor concordou? Não concordei. Ouviram isso? Alguém ouviu? Lucas Oliveira, escute bem. Como advogado, você deve falar com base em provas. Senhor Oliveira, desculpe. A culpa é minha. Por favor, me diga a nova demanda do cliente. Vou revisar a carta do advogado. Deixe disso. Estou desapontado. Por causa da sua péssima atitude no trabalho? Carvalho, você faz isso? Ok, vou fazer isso já. Senhor Oliveira. O cartão postado daquele caso de direitos autorais. Pare com isso. Não ouse incomodá-lo. Apenas sente aqui. E veja como eles trabalham, certo? Senhor Oliveira, espere um minuto. Senhor Oliveira do Rio Mauê marcou várias reuniões com você. Você gostaria de encontrá-lo antes da festa do vinho? Não precisa. Deixe ele esperar. Assim posso aumentar o preço. Ok, sem problema. Senhor Costa, o senhor Oliveira tem alguns mal-entendidos sobre mim. Todo o meu trabalho foi suspenso. Gostaria de pedir transferência para outra equipe. Transferência para outra equipe. Você sabe quantos casos o senhor Oliveira cuida? Outros estão ansiosos para entrar na equipe dele. Lucas, não tenho tempo para te dar sermão. Para ser franco, se não fosse seu relacionamento com a família Shin, você não teria entrado na equipe do senhor Oliveira. Ok. Então peça ao senhor Oliveira para liquidar todo o salário e os subsídios dos casos encerrados e me dar. Ele me disse que você inventou a desculpa absurda de que sua casa foi inundada só para evitar fazer hora extra. Como você ainda tem coragem de pedir seu salário? Nós dois sabemos a verdade sobre isso. Todos lá fora estão tentando muito ficar. Então ninguém se destaca para dizer a verdade. Isto é um escritório de advocacia. Pessoas justas sabem distinguir o certo do errado. Devemos agir conforme a lei. Você é o chefe, mas não pode enganar a todos nós. Lucas Oliveira.
Lucas Oliveira espera. Senhor. Eles foram longe demais. Agora há pouco. Desculpa. Não falei por você. Não importa, senhor. Eu mesmo pedi demissão. Obrigado pelo seu cuidado durante esse período. Não te ajudei muito. Quais são seus planos agora? Vou continuar procurando emprego. O período de recrutamento escolar acabou, então é difícil conseguir emprego. Vou prestar mais atenção a novas oportunidades. Para você. Obrigado. Também vou dar o meu melhor. Certo? Volte ao trabalho. Estou bem mesmo. Não se preocupe. Não desanime. Vamos lá. Mantenha contato comigo. Lucas, comprei uns equipamentos de ginástica. Você está livre depois do trabalho. Pode vir me ajudar a montar? Claro, sem problema. Estou indo. Mauro. Uau, você chegou rápido. Não está trabalhando hoje? Só estou fazendo uma tarefa aqui perto. Onde estão as coisas? Ali. E também esse aqui. Gostou? Tem um padrão ondulado. Como está indo? Quase pronto. Beba um pouco de água. Obrigado. Não precisa. Lucas, você parece meio estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Não, estou bem. Se aconteceu algo, Me avisa. Não aconteceu nada. Certo, está tudo montado. Experimenta. Valeu. Toma um pouco de água. Deixa eu ver se está firme. Está bom. Nada mal, né? Não sei o que faria sem você. Por que você comprou isso de repente? Tenho ficado muito sentada, desenhando ultimamente. Sem tempo para fazer exercício. Se continuar assim, vou engordar. Seria um desastre. Mas, considerando seu ritmo, não acho que você vai perder peso. Coloca um pouco de música animada. Vou aguentar por 30 minutos. Tudo bem? Claro. Que tal essa? Sim. É isso aí. Preciso. Vou fazer um plano para emagrecer. No próximo mês, vou malhar 30 minutos por dia. Me ajuda a manter o foco. Sem problemas. Combinado. Vai nessa. Tá. Nem um minuto se passou. Mauro, preciso ir. Me liga se precisar de algo. Se cuida. Até mais. Outro pedido. Já ganhou a orelhinha de coelho. Quanto você ganhou esse mês? Se eu pegar mais, você por dia. Vou ganhar 10 mil esse mês. Bora, mano. Se cuida. Até. Reforma completa por pouco mais de 100 mil won? Mesmo que seja 190 mil won, tecnicamente ainda é mais de 100 mil. Mais um título enganoso.
Shirley, o que atrasa aqui? Desde que você foi transferida. Ainda não tive chance de visitar. Não sou bem-vinda? Claro que é. Almoça comigo. Aqui mais tarde. Eu pago. Tava brincando. Soube que seu cano estourou. Ontem, por acaso, estava trabalhando com a Silva, do Departamento de Engenharia. Já me informei. Tem uma equipe terceirizada. Eles estão disponíveis. Se precisar, posso lhe passar o contato. Nosso hotel é de alto padrão. Eles são de confiança. Vão trabalhar dentro do seu orçamento. Preciso muito disso, Shirley. Muito obrigada. Não é nada. Já passamos por tanta coisa juntas. É só um pequeno favor. Só estou te dando uma recomendação. Cabe a você decidir se vai contratá-los ou não. Eu realmente agradeço sua ajuda. Vou calcular o orçamento e ligo para eles quando sair do trabalho. Estou indo agora. Você não vai almoçar comigo? Não, tenho um encontro com um cara bonito. Tchau. Tchau. Olá, chefe. Está feito. Com a aparição de Shirley, Helena concordou como esperado. Preciso falar mais alguma coisa. Talvez insinuar sobre seus pequenos pensamentos. Não precisa. Senhor Costa, o que o traz aqui? Gostaria de te apresentar alguns clientes. Tenho amigos no exterior, procurando rotas privadas personalizadas. Você pode conversar com eles. Agradeço muito, Senhor Costa. A relação de vizinhança aqui é ótima mesmo. No entanto, tenho algo para discutir com você. A administradora desse andar já trabalha aqui há um tempo. Acho que ela está fazendo um ótimo trabalho. Devemos mostrar nossa gratidão, certo? Você quer dizer Pereira Helena? Ela é realmente excelente. Nossas relações se beneficiaram muito dos esforços dela. Que tal darmos a ela uma recompensa em dinheiro? Não está de acordo com as regras e ela não aceitaria. Poderíamos dar a ela uma honraria. E você seria o representante mais adequado. Querida, entendi. Acabei de falar com o Sr. Xavier. Volto já. Certo. Vigiando de perto, hein? Ela é nova e inexperiente. Acabou de engravidar e fica o tempo todo me vigiando. Sua esposa está grávida. Parabéns. Para nós, empresários, Quanto mais filhos, mais riqueza. Que quando esse filho crescer, já vou ter ido embora. bobagem. Eu realmente te invejo. Seus filhos já cresceram. Isso é uma bênção. Agradeço as palavras. Obrigado. Tudo bem. Tchau, tchau. Senhor Xavier, já que não quero divórcio, não quero causar problemas. Sobre a gravidez, nunca te contei antes. Decidi interromper. Obrigado. Oi, Micaela. O que está fazendo? Não podemos conversar direito? Nem consigo te ver. Como vamos conversar? Vou falar com as paredes. Do que está falando? Estou aqui agora. Sente-se. Então,
Não tem medo que eu cause problemas. O que está dizendo? Como assim problemas? Estou muito feliz. É uma bênção na velhice. O que quer dizer? Fique com o bebê. É o destino. Vamos trazer a criança para este mundo. E deixe-os explorar. Sério. Sim. Obrigada em nome do bebê. Micaela, tenho estado extremamente ocupado com assuntos da empresa recentemente. Não posso cuidar de você. De agora em diante, pode pedir qualquer coisa. Me diga o que quer. Não quero nada. Só quero você. Quando vai dar a mim e ao bebê uma família completa. Micaela, você sabe, nós podemos discutir qualquer coisa, exceto isso. Como assim? Se você não se divorciar, o que vai acontecer comigo e o bebê? Fale mais baixo. Você não acha que já estamos com problemas? Não me importo. Vamos resolver isso. Aqui e agora. Você vai se divorciar ou não? Fala mais baixo. Abaixa a voz. Micaela, escuta. Prometo que vou cuidar de você e do nosso filho. Mas você precisa entender a sua situação. Se não, faça como quiser. Xavier Serafim, o que você quer dizer? Eu tenho. O que você quer dizer com isso? Pare de fingir. Levante-se. Está me ouvindo? Doutor! Doutor! Socorro, doutor! Socorro. Entendi. Ok. Cuidado com isso. Nada mal. Ah, Helena chegou. Oi, Helena. Helena! Sr. Acosta. Olha, mexe em resolver problemas. Melhor ajudante dos inquilinos. Helena, essa é uma bandeira de todos os inquilinos. Do 5º andar. Obrigada por cuidar de todos nós. Continue com um bom trabalho. Obrigada, Sra. Costa. Vou continuar trabalhando duro. Senhora Silva, se houver uma troca de funções, por favor, não transfira a Helena para outro andar. Fomos todos mimados por ela. Senhora Costa, fique tranquila. O andar que a Helena gerencia tem a maior taxa de renovação por aqui. Sério? Estou contando com ela para dar um exemplo para os outros. Helena, você ganhou 2 prêmios desde que foi transferida para cá. Você está realmente nos superando. Diante de uma vantagem esmagadora, Eu escolho me render. fico lisonjeada. Consegui esta honra graças à ajuda de todos. Obrigada a todos. Senhor Costa, o que o traz aqui? Vim buscar meu contrato de renovação. Que coincidência! O Sr. Costa também é um morador do 5º andar. Senhora Costa e Senhor Costa. Por que não? Tira uma foto com a Helena. E pendura na parede depois. Vai ficar ótimo. Sr. Costa. Boa ideia. Vamos fazer isso. Helena fica no meio. Vamos. Prontos? 1, 2, 3. Digam X. Senhor Costa. Obrigada pelo contrato de renovação. E pela sua participação. No banner também. Outro dia eu pago um café pra você. Obrigada. Por que você está tão generosa de repente? Claro, o grupo valoriza a satisfação do cliente. Além disso, aquele banner vale 300 yuans. Você me conhece bem e me ajudou muito. Então, você não está mais bravo comigo. Se eu ainda estivesse brava, seria muito mesquinha. Além disso, guardar raiva só machuca a mim mesma. Trabalhar no nível de base. Por um tempo é suficiente. Eu te transferi para cá, para que você pudesse construir conexões. Estes se tornarão seus próprios recursos no futuro. Entendi. Senhor Costa, entendi tudo. Com licença. Alô, esse é a Silva. O que foi? Helena, o Sr. Xavier teve um derrame. O senhor Xavier teve um derrame? Então por que me ligou? Eu queria terminar com ele, mas ele não aceitou. Ele veio até mim. Discutimos e ele desmaiou. Ele está em tratamento agora. Não posso pagar a cirurgia. Pode me ajudar? Venha me ajudar. Se não sabe o que fazer, deveria ligar para a família Shin. Por que me ligou? Não, Helena.
O senhor chegaria, teve um derrame por minha causa. E a família dele? De qualquer forma, é questão de vida ou morte. Você é minha única amiga. Por favor, venha me ajudar. Estou te implorando, Helena. Desculpe, é Senhor Silva. Estou no trabalho agora. Não posso fazer nada. Acho que você deveria ligar para a família Shin, em vez de para mim. Helena, escute. Não se envolva nessa confusão. Entendi. Senhor Costa, vou voltar ao trabalho. Micaela Silva. Desculpe, o número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. O telefone chamado não atende no momento. Tente novamente mais tarde. Bento, seu pai teve um derrame. Ele está no hospital agora. Aqui está o endereço. Vá vê-lo agora mesmo. Silva Micaela. Senhora Silva, tem uns assuntos de família hoje. Posso tirar folga? Claro. Obrigada. Sabia que você ia. Tem certeza de se meter nessa confusão? Eu vou... Mas não para. Me envolver. Vou devolver o cartão do banco. Você já pensou? Por que a amante do Xavier, Serafim, não tinha dinheiro para a cirurgia? Não me importo com os planos dela. Só vou devolver o cartão. Outros problemas não são comigo. Sua atitude é louvável. Mas deixe-me lembrar de algo. Mantenha sempre uma mente atenta. Entendi. Obrigada, Sr. Costa. Quando chegarmos ao hospital, me deixe na entrada, antes de estacionar. Tá. Helena, que bom que você veio. Qual é a situação? Ele ainda está sendo reanimado. Não sei como ele desmaiou de repente. Alguém da família do Xavier Serafim está aqui. Familiar do Xavier Serafim. Aqui. O paciente sofreu um infarto cerebral agudo. Ele precisa de uma trombectomia urgente. Quem é o familiar? Assine o consentimento cirúrgico. Quem assina? Doutor, cirurgia é arriscada? Toda cirurgia tem riscos. Além disso, o paciente já não é jovem. Pode haver complicações inesperadas durante a anestesia e a cirurgia. Então, esteja preparado. Eu não me sinto bem. Preciso ir ao banheiro. Aonde você vai? Silva Micaela. Então você assina. Doutor, vou ligar para saber quando os outros vão chegar. Ok. Alô? Xavier Bento, quanto tempo até você chegar? O médico disse que você precisa assinar a autorização da cirurgia. É urgente. Assine por mim. Vamos cooperar com os médicos. Depressa. Doutor, eles só chegam em meia hora. Não podemos esperar. Então, pode iniciar o tratamento primeiro. E eles assinam quando chegarem? Não. O estado do paciente é crítico. Você precisa decidir agora. Atrasar o tratamento pode ser fatal. Decida rápido.
Então me dê. Página 2. Depressa. Doutor, por favor, salve-o. Certo. Pereira Helena, você perdeu a cabeça. Por que está bancando a heroína? Você ajuda seus amigos em qualquer situação. Se esperarmos a família Shin chegar, será tarde demais. Agora, uma vida está em jogo. Não posso ficar de braços cruzados. E se não der para salvá-lo? Se não der para salvar, sabe o que isso significa? Não pensei tão longe. Só sei que não posso ficar parada quando alguém está nessa situação. Vamos. Pague. E vá embora. Helena, como está o Sr. Xavier? Ele já fez a cirurgia? Agora você se importa? Onde você estava antes? Eu estava muito ansiosa. Precisei de um tempo para me recompor. Obrigada. Você sumiu quando pediram para assinar o termo e apareceu depois que já estava resolvido. O Sr. Xavier tem bom gosto. Ele encontrou alguém que sabe lidar com as situações. Helena, o médico acabou de dizer que a cirurgia é muito arriscada. O Sr. Xavier teve um derrame. Quando veio me ver, se eu tivesse assinado, a família dele ia me enfrentar. Sabe de uma coisa? A família Shin vai te confrontar mais cedo ou mais tarde. Helena. Como está meu pai? A Pereira Helena acabou de assinar o termo de consentimento. O Sr. Xavier ainda está em tratamento. Obrigada. Obrigado. Vá vê-lo rápido. Doutor, olá. Helena. Tanto eu quanto o Sr. Xavier agradecemos sua ajuda hoje. Lembre-se de manter isso em segredo. Eu sabia. Sua vadia sem vergonha, que você seduziu meu pai. Bianca. Silva Micaela, pare de ter Ilusões. Quando eu investigar as transações financeiras entre você e meu pai nesses anos, vou revisar cada uma delas e acertar as contas com você. Você vai responder na justiça. Você só pensa em dinheiro. Seu pai ainda está deitado na sala de cirurgia. Olhe para você. Até a filha dele é assim. Armando, esse barraco aqui. Estou grávida! Escuta! Estou esperando um filho do seu pai. Mãe, vou te dar uma lição. Helena? Não é à toa que foi você quem nos avisou. Agora eu entendo. Que você e essa amante estão juntas nisso. Vocês duas conspiraram desde o começo. Não foi? Não me difame, tá? Estou te difamando? Não conseguiu seduzir meu irmão. E agora quer se vingar de toda a família. Ótimo. Não vou deixar barato hoje. Helena, quem você pensa que é? Por que você fica infernizando a vida da nossa família? Não vou deixar barato! Bianca, esclareça os fatos. Foi a Helena que correu para o hospital e assinou a autorização da cirurgia para salvar seu pai. Com que direito você fala essas bobagens? Quem é você? O que você tem a ver com isso? Os assuntos da Helena são problemas meus. Bianca, seu pai está sendo reanimado agora. Dá pra parar, por favor, de fazer acusações sem prova? Eu vim aqui hoje porque mais cedo vi seu pai com a Micaela. Isso é o suborno que seu pai me deu. Então, vim devolver esse cartão do banco. Não pra ser insultada por você. Aqui, pega de volta. E, por favor, não me envolva com suas questões de família no futuro. Parece que o coelhinho tímido morde quando encurralado. Eu aguentei antes porque eu amava o Xavier Bento. Agora não vou me segurar mais, já que superei completamente. E não tenho vontade de me associar com a família Shin. Você ainda consegue sorrir? É um alívio depois do desastre. Ficar com ele por tanto tempo era como olhar flores na neblina. Achei que tinha visto a verdadeira face deles no dia em que terminei com ele. Nunca imaginei que haveria tais tremores secundários. É bom ver com clareza como pagar uma mensalidade por uma lição.
A lição saiu cara. Mas, pensando bem, fui mais feliz do que triste no tempo que passei com ele. Então, não saí perdendo. Você vai pegar uma lição daquela briga. A propósito, obrigada por hoje. Sem você, meu rosto poderia ter sido arranhado. Fico te devendo uma. Se precisar de ajuda, é só me falar. Preciso que retribua o favor agora. Aqui está seu macarrão com camarão. Obrigada. Prove. Estou em Xangai há tanto tempo e nunca comi Macarrão com camarão autêntico. Obrigado. Então você veio ao lugar certo. Eu frequento este lugar. Apesar do tamanho, é um dos poucos lugares em Xangai que ainda usa ingredientes de qualidade. Depois de dirigir tanto tempo e chegar na fila tanto tempo, se a comida não for boa, a culpa é sua. Pede confiar em mim. Não é assim que se come. Deixa eu te mostrar. Tem que misturar bem. Assim absorve os sabores. Aqui, experimenta. Que tal? Bom. Esse prato exige perícia. Só está disponível 1 mês por ano. E tem que ser feito com camarão do Lago Taihu. O preparo é meticuloso. Hoje em dia, com aluguel caro e ingredientes caros, muitos lugares acabam usando produtos frios e semi-prontos. Só esse lugar insiste. Fazer macarrão artesanal. Trabalho lento e meticuloso. Resulta em qualidade superior. É um prato limitado. Dá pra sentir o esforço que foi feito. Me custou 1.028 yuans. Isso é um baita gasto. Você tem que saborear a gratidão que coloquei nisso. Você não acabou de receber um bônus? Não foi muito. Eu tomei um pote de salário e um rebaixamento. Amor não enche barriga. Mais salário, sim. Pra mim, ganhar dinheiro vem primeiro. Você finalmente começa a entender. Número 36, costelinha agridoce. De quem é o pedido? É nosso. Obrigado. Você trabalhou até tarde hoje. Que tal tirar folga amanhã para descansar? Tem bônus de assiduidade de 1.500 yuans por mês. Até mais. Obrigado por hoje. Lúcio, como está o progresso em Xinganli? Estou cuidando disso. Lúcio, o QG. Ainda só me permite ser o CEO interino. Se não aproveitarmos nosso progresso e alcançarmos algum sucesso, há a possibilidade de trazerem um novo CEO. Nesse ponto, minha posição pode ficar em risco. E suas chances de promoção também podem ser perdidas. Você precisa ter isso claro. Estou ciente. Como você está hoje? Algum sintoma persistente, como tontura ou náusea? Você está progredindo bem. Descanse. Doutor, como está meu pai? Ele está bem? Não há nada grave. Mas você precisa tomar cuidado com as emoções dele. Não deixe ele se agitar de novo. Ok, obrigado. Mãe, vamos ver o papai. Não vou entrar. Você e sua irmã fiquem com ele. Já que o papai está doente, podemos adiar a discussão sobre os assuntos dele até depois da alta?
quero vê-lo de novo. Mãe. Como nossa família ficou assim. Não se desespere. O que tem que vir não pode ser evitado. Vamos ver o papai. Pai, algum desconforto? Telefone. Liga, Helena. Coloca no Viva Voz. Olá. Olá, Helena. Estou muito melhor. O médico disse que se fosse meia hora depois, teria causado danos irreversíveis ao cérebro. Obrigado por assinar o termo de consentimento por mim. Obrigado, Helena. De nada. Que bom que está se recuperando. Você é uma boa moça. A culpa foi nossa. Por machucar você e sua família. Sinceramente, peço desculpas a você. Desculpe, Isso já passou. Não precisa pedir desculpas. eu queria te dar. Um presente generoso. Mas conheço o seu caráter. Você, com certeza, não aceitaria. Por isso, Te chamei. E espero que você aceite minhas desculpas. Senhor Xavier. Xavier Bento e eu nos separamos. Não vou aceitar seu presente. Além disso, qualquer um teria feito o mesmo que eu naquela situação. Já que você está muito melhor, Vou voltar ao trabalho. cuide-se. Pai, o que gostaria de comer? Vou comprar para você. Você ainda pensa em mim? Que quando estava jogando, pensava em mim. Pai, você não pode dizer isso. Depois que você teve esse incidente, sua amante também fugiu. Você não chega nem perto de ser bom como a Helena. Saia. Saia! Pai, não fique bravo. A gente vai sair. Vou ficar lá fora. Me avisa se precisar de algo. Vai, vai, vai. Pai, descanse. Mauro! Estou aqui dentro. Tenho que dizer, você é incrível. Você deixa pérolas australianas, que valem milhares de yuans cada na porta. Não tem medo de serem roubadas. Quem ousaria roubar de mim? Com você, a dama cavaleira de guarda? O que aconteceu com sua cabeça? Eu só Bati a cabeça. Nada sério. Você tem ajudado a família Shin. Perdendo tempo e energia. E até salvando uma vida. Até te chamar de dama cavaleira é pouco. Eu deveria te chamar de Bodhisattva. Pois, bom, já chega de me provocar. Era uma situação de emergência. E você faria o mesmo? Se fosse você, nós não somos pessoas sem coração. Pelo menos, nem sempre. Eu teria que ver quem era primeiro. Quando você vai terminar de enfiar essas contas e sair de serviço? É temporada de casamentos ultimamente. E tenho muitos pedidos. Estou ocupada. Mauro, vendo você assim agora, estou muito feliz por você.
Eu preciso acompanhar seu ritmo. Olha. Ele tem coragem de te ligar. Seu ex-futuro sogro estava traindo a esposa com sua colega de quarto da faculdade. E o seu ex-namorado não para de aparecer o tempo todo. Essa história é muito dramática e exagerada. Não poderia concordar mais com você. Mas, pelo lado bom, pelo menos essa bomba estourou antes de eu fazer parte da família dele. Cortar os prejuízos a tempo E dar a volta por cima com estilo. é disso que se trata o mundo adulto. No passado, se uma mulher tinha uma origem humilde e se casava com um homem errado, ela ficava sem saída. Ela seria julgada por parentes e amigos. Mas agora, os tempos mudaram. Pelo menos, ainda podemos trabalhar. Você cresceu. Que bom que você está aqui hoje. Tenho algo para você. O que é? É bonito. É um presente para mim? Pedras preciosas estão na moda. Mandei fazer um jogo. E pedra laranja para você. Não é lindo? Isso é lindo demais, Mauro. Eu planejei te dar em uma ocasião especial. Eu fiz para você. Dá uma olhada. Dá até para colocar uma foto dentro. Sim. O que você acha? Eu adorei, de verdade. Mauro, vou guardar com muito carinho. Você está livre depois? Pode me ajudar a enfiar contas? Claro, chefe. Aceitei seu colar. Com certeza vou ajudar. Ótimo. Vamos fazer. Aqui está uma ferramenta. Passa a linha por aqui. Deixa que eu faço. Bento, tome água. Mamãe e papai vão mesmo se divorciar. Difícil dizer. Acabei de ver a mamãe sentada sozinha na sala, sem dizer uma palavra. Percebi o quanto o papai é formidável. Ele conseguiu tirar a mamãe da empresa logo no início. Agora não temos ideia sobre a situação da empresa ou a situação financeira. Se eles se divorciarem, os bens da família ficaram incertos. Não quero que nossa família se desfaça. Bento, tenho que dizer, você é uma decepção. Sou casada e estou por fora, então não dá pra esperar que eu saiba da empresa. Mas o papai já colocou você na empresa e ainda assim você não sabe de nada. Se tivesse juízo, pelo menos teria descoberto que o papai tem outra mulher. Por que você não procura a Pereira Helena de novo? Para quê? Para casar com ela. Adoraria. Mas não é possível. Como não é possível? Enquanto você ainda a amar, ainda há esperança. E hoje nós dois ouvimos o pai ligar para a Helena para agradecer. A Helena agora é a salvadora do pai. O pai deve uma a ela. Se vocês dois voltarem... O pai não vai abandonar Nossa família, né? Você ainda não superou. A Helena, não é? O pai valoriza mais a herança da família. Contanto que você se esforce e progrida. Contanto que se estabeleça e constitua a família. Nossa família. Ainda tem esperança, com certeza.
comida hoje. Se os dois vierem jantar em casa hoje, não vai dar. Além disso, você não comprou carne. Carne. Se eu tivesse dinheiro, compraria bastante. Mas agora, Temos que gastar com muitas coisas. Temos que economizar daqui e dali para fechar as contas. entendeu? Os da Travessa 111 têm sorte. Sim, com certeza. Senhora Oliveira e senhor Trigo, Fiquei sabendo que a Travessa 111, vizinha, vai ser demolida. Vocês sabiam disso? E o beco 113 aqui? o beco 1B13 não foi incluído. Como pode? Essas duas ruas ficam a poucos passos de distância, porque o nosso não foi incluído. É sem sorte. Se a Travessa 111 for demolida, O beco 113 provavelmente virá logo depois. em alguns meses, Está só sonhando. Se não for demolida em alguns meses, nossa casa já teria caído até lá. Senhora Oliveira, não fique chateada. Não é ruim se continuar de pé. Pelo menos ainda podemos ser vizinhos, certo? Você está feliz agora. Ela só está triste. Até mais. Lucas Oliveira. Por que você voltou daquela direção? A estação de metrô não é aqui. Mana. Eu também. Estou preocupado com a mãe e o pai, então voltei mais cedo. Por que comprou tanta coisa? O dobro do normal. É melhor me preparar. Lucas Oliveira, com tanta coisa acontecendo em casa ultimamente, não pude cuidar de você. Seu trabalho está indo bem. Você tem saído mais cedo ultimamente. Seu chefe falou com você sobre isso? A família está passando por um momento difícil. não posso deixar você cuidar de tudo sozinho. Vou trabalhar. Em casa. Deixa comigo. Você pode pegar? Sim. Vamos. Eu mesma posso levar isso. Tem metrô, tem ônibus. Você verificou? Vai. Voltamos. Parece que vou passar minha vida inteira, do nascimento à morte, nesse prédio pequeno. Esse é o meu destino. Pai, o que houve com a mãe? Derrubaram a Travessa Rio 11 ao lado, mas não o beco 113. Onde a gente mora. Ela caiu.